Fala pessoal, tá começando mais um AguiaCast, o podcast oficial do São José Esporte Clube. Para você torcedor, para você torcedora que tá chegando com a gente aqui na TV Águia de Adora. Muito prazer, muito boa noite. Eu sou o João Delfino e estarei na condução de mais uma conversa aqui para vocês no nosso AguiaCast, o nosso quarto episódio. Do meu lado, hoje aqui não temos o Caio, mas ele volta na próxima. Hoje eu vou conduzir aqui sozinho, mas bora, fiquem comigo, vamos aproveitar esse bate-papo. Hoje eu estou aqui com um cara que já foi jogador do São José, tem uma grande história como jogador, mas uma história maior ainda que tá só começando também. A gente vai conversar com ele aqui hoje. Ele é o treinador do Sub-15, da categoria Sub-15 do São José Esporte Clube. Diego Daniel tá aqui com a gente. Muito boa noite, Diego. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os torcedores do São José. É um prazer estar aqui, é um prazer vestir, como treinador, vestir essa camisa, esse manto, onde estive jogando, atuando em 2006, me retornei em 2010 e muito feliz e muito motivado em estar podendo ajudar os meninos da base. Perfeito, Diego. O Diego vai estar aqui com a gente nesse bate-papo, a gente vai trocar uma ideia sobre a carreira dele, sobre as passagens dele no São José. Também vamos falar sobre o Sub-15, que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista da categoria. Antes disso, eu reforço aí o convite para você deixar o seu like no nosso AguiaCast, também se inscrever no canal da TV Águia de Adora e acompanhar esse bate-papo aqui com a gente, beleza? Vamos lá então, Diego, começar a falar sobre você, cara. Você que é de 1986, Exato. Tem 38 anos, nascido em São José dos Campos. Como começou a sua história com o futebol, Diego? Você quando era lá o Dieguinho ainda, que bairro daqui de São José? Fala pra gente, se apresenta, fala pra gente sobre seu início no esporte. Eu comecei logo muito criança, né, a Embraer, depois eu fui campo, depois eu fui para a associação, onde começou a ter um destaque maior, salão, né, Zezinho Frige, Fernandinho Frige, e aí dentro do salão na associação, São Paulo observou e quis que eu fosse treinar lá no Morumbi, salão, segunda e quarta e sexta. E tenho um orgulho enorme do meu pai, né? Eu sou grato. Ele me levava, ele entrava na Embraer 4h30, 5 horas da manhã, e me levava segunda, quarta e sexta para São Paulo. A gente retornava à meia-noite, né? Uma van, a gente alugava uma van, retornava à meia-noite. No dia seguinte a gente tinha que trabalhar. Então, assim, um carinho, queria mandar um abraço pro meu pai e um carinho especial que eu tenho sempre por ele. E começou assim, São Paulo, salão, e aí fiz um bom torneio salão com São Paulo, e o Juventus, da Moca, me viu e quis que eu fosse jogar pelo Juventus. E aí um empresário chamado Alex Duarte, que eu tenho um carinho enorme, entrou em contato com meu pai e me tirou de São Paulo e fez uma proposta para eu ir morar bem cedo, né? Morar em São Paulo com os 14 anos aí, tá morando já em São Paulo, né? E aí onde tudo começou. Morei em São Paulo, inclusive, ó, o mundo como conspira, né? Eu fui campeão da categoria Sub-15 jogando pelo Juventus, né? Fui campeão paulista jogando pelo Juventus, fui artilheiro do Juventus com 11 gols. E hoje sou o treinador do Sub-15 de São José. Então, assim, ó, o mundo do futebol como é muito doido, né? Muito gostoso esse ambiente do futebol. Então, campeão como jogador jogando com o Sub-15, hoje treinador dessa categoria. E tô amarrado, amando estar junto. A estrutura da base de São José tá muito boa, a organização tá muito boa. Tô muito feliz, né? O que estão oferecendo, né? A empresa SAF está oferecendo para as categorias de base. Tá vindo um CT espetacular, um CT de primeiro mundo, né? E sem falar dos profissionais que estão trabalhando com a gente, né? O Cauã, nosso supervisor de futebol, muito profissional. Renato Santiago, a organização que ele tá tendo com a categoria de base, indo em todos os jogos, estrutura de alimentação, pós-jogos, antes dos jogos. Isso faz muita diferença. São detalhes que, para uma categoria de base, faz muita diferença, né? Então, tô amarradão, tô feliz, motivado e o Sub-15 também tem uma safra boa do Sub-15. E grande parte desse elenco do 15 vai vencer como profissional. A gente vai chegar nesse ponto aí da gente falar do Sub-15, é o assunto aí das categorias de base do São José, é o assunto do momento, porque o Sub-15 realmente foi fazendo uma ótima campanha sob o comando do Diego, da comissão técnica. Mas voltando ainda àquele seu começo, você falou que começou no futsal,
Aí te viram aqui, te levaram pro Juventus. E aí você tava até mostrando o almanaque ali da Federação Paulista de 2002. Eu fui campeão em 2001, o almanaque saiu em 2002. Olha só, então o almanaque aí de 22 anos, mostrando que você tá lá nos artilheiros. Não foi artilheiro do campeonato, mas foi artilheiro do Juventus, com 11 gols, e o Juventus campeão do Paulista Sub-15 da época, né? Isso, nós fomos campeões em cima do Santos, do Diego. Daqui a pouco também a gente vai pegar umas fotos aqui do Diego, fotos que estão passando, até se o Anderson já for passando aí pra gente, a gente vai falando das fotos da sua época de jogador, mas antes disso, depois de ser campeão no Juventus, você começa, aí já como treinadora que a gente tá vendo, tempo atual, daqui a pouco vem algumas fotos mais antigas, com personalidades que o pessoal conhece aí, até os dias de hoje no mundo do futebol, mas diga lá, Diego, depois do Juventus, como é que foi a sequência dessa carreira? E aí, Juventus, nós fomos campeão em 2001, e aí, por uma fatalidade, o nosso empresário Alex Duarte, dono da Eurosport, né? É o pai dele, que era dono do clube, faleceu. E aí ele não quis mais saber de futebol. E a grande parte do time do Juventus se dividiu. Uns foram pro Corinthians, uns pro São Paulo. Então eu e o Ale, um volante, né? Nós fomos pro São Paulo. E aí pro Corinthians foi o Abuda, o Eltinho da Arábia, Elton Bachola. Que mais? Foi pro Corinthians... Olegário, alguns goleiros, e aí se dividiu. E aí eu fui pro São Paulo. Em 2002, fui pro São Paulo, aí ó, o treinador Visoli, vamos abrir a câmera aqui pro pessoal ver. Quem que são esses aí? Fala pra gente. Esse aí é o Visoli, treinador, tá até hoje no São Paulo, né? Ele foi até interino recentemente do profissional. E o Hamilton, preparador físico. Treinador da categoria de base, Visoli. Legal. E o Hamilton. Esse aí, que ano isso? Foi em 2003, isso. 2003, isso foi na Espanha, em Bilbao. Na Espanha. Onde nós fomos campeões também. Foi uma excursão, algo assim? Foi um torneio na Espanha, exatamente. Foi um torneio, nós ficamos lá uma semana e meia. Inclusive, aí tem um colega nosso daqui da região, Chumbinho, tá nesse time aí também. É mesmo? Nós somos campeões aí. E eu fui artilheiro também. Reforçando, Diego, que acho que a gente não falou, a gente só conversou antes do podcast, mas pra galera saber a sua posição. Você jogava de meia, jogava de ponta? O que era, né? No São Paulo eu sempre fui muito extremo, né? Joguei de extremo, ponta, né? E aí, mais pra frente, a fase mais no profissional, me colocaram como meia, onde eu não me adaptei muito, mas enfim, meia atacante ali. Perfeito. E aqui, ó, tem foto com o aniversariante do dia, né? No dia que a gente tá gravando, é aniversário do Hernanes. Hernanes, o Profeta, um dos ídolos aí da torcida do São Paulo, né? Bicampeão brasileiro, campeão paulista. Conta um pouco pra gente aí dessa foto, dessa vivência com o Hernanes. Vocês bem jovens na época do São Paulo, né? Exato. Isso aí é uma foto no CT do profissional, né? Antes de ir pra Cotia, o São Paulo tinha um CT em Barueri. O dono do CT era o Zé Sérgio, do vôlei, treinador do vôlei. E aí tinha escola, né? Tinha tudo lá. É um puta de um CT, puta de uma estrutura. Essa foto com o Hernandes muito diferenciado. Ele é o que é hoje. Ele acabava o treino, ele ficava pedalando sozinho, chutando em gol, batendo direita, batendo esquerda. Tem mais uma resenha aqui pra soltar. Pode falar. Inclusive, nesse fato, o Hernandes, ele até, se eu não me engano, é o primeiro jogador da Liga Italiana a fazer um gol de falta com as duas pernas, assim. Ele fez com a esquerda, fez com a direita, era ambidestro. Então já mostra que desde pequeno ele já treinava esse fundamento. Já treinava direita e esquerda. E aí tem vários fatos curiosos do Hernandes. Um deles, ele comia, às vezes ele pegava o garfo, colocava no pé e comia com o pé. Ah, não. Mentira. Tô falando. Isso eu vivenciei. E aí um outro fato muito que aí é o QI dele, que é fora do normal, ele sabia o RG de todos os atletas da base. Então eu falava o meu número de RG pra ele, 30, e aí passava 2 dias, ele associava com alguma coisa, ele sabia meu RG de todos da categoria da base. Então ele tem um QI muito, muito, muito elevado. Fora da curva. Rapaz. Umas doideiras dele também. Ele ia de costas contando quantos passos dava até o refeitório. Então Tudo... É um Einstein. Não à toa é chamado de Hernandes o Profeta, né? Tem aqueles pensamentos dele que às vezes ele dá aquela enrolada lá falando, mas cara, olha só. Um ser humano incrível, né? Super do bem, religioso, um cara que eu vivenciei aí, que eu só tenho coisas boas pra falar dele. Vocês jogaram juntos na base, qual categoria que era na época? No juvenil. Na época não era dividido por sub, era juvenil, né? Depois, juniores, nós subimos.
E tem outra, Anderson, se você puder voltar um pouco pra gente, já até passou, que tem um outro cara também no São Paulo, o Hernanes, treinadores, pode passar, e o time do São José aqui. Chegamos, vamos ampliar aqui, acho que a galera não vai conseguir ver muito bem quem é, mas olha, hoje em dia ele não tem mais esse físico aí não, né? Tá magrinho aí, né? Olha só, o Diego de um lado e do outro lado, o Givanildo, mais Givanildo, conhecido como... Hulk Paraíba, o atacante do Galo. E aí, o que tem pra falar do Hulk pra gente nessa época aí? Já era diferenciado também? Já era diferenciado. É assim, eu convivi no mesmo quarto que ele, mas por um período muito curto. Com o Hernandes foi um período mais longo, né? Então assim, eu não me recordo de que de fato aconteceu com ele. Pra mim, eu li uma matéria agora que pra mim ele tinha sido dispensado do São Paulo, né? E aí eu li uma matéria que o São Paulo, ele queria um certo valor, o São Paulo não quis e ele que saiu. Então assim, ficou um pouco conturbado essa distorcida essa informação. Mas no meu ponto de vista, quando eu estava lá, eu falo até hoje, falei durante um longo período pra muita gente, que o Hulk tinha sido dispensado do São Paulo, né? Então, mas eu li uma matéria recentemente que isso não teria acontecido. E sim o fato do São Paulo não ter aceito uma proposta dele financeiramente. E essa foto aí, você imagina que ano que era? 2002. 2002 para 2003. Olha só, o Hulk então. Hulk que hoje come a bola no Atlético Mineiro, um dos melhores jogadores do Brasil. Realmente, então desde lá já tinha uma canhota forte. Já, né? Diferenciada, né? Vamos passar mais fotos aí do Diego pra ver aqui, ó. Aí, vamos ver se a gente chega até o São José. Depois daqui o do São Paulo, 2002, 2003, qual que é a sequência até a gente vir pra esse São José de 2006 aqui. Esse é de 2006? Esse não, esse é 2010. Esse é 2010, da Copa 2010, Paulista de exato. 2010. A de 2006 a gente tem o recorte do jornal, mas daqui a pouco a gente tenta mostrar aqui, mas na sequência. Na sequência, e aí eu fiquei no São Paulo até 2005. 2005 eu pedi a minha liberação, eu fui muito cedo, né? Eu fui com 12 anos pra São Paulo. Então, assim, eu via meus amigos soltando pipa, jogando bolinha de gude, né? Estudando. E eu era a escola, treino, descansar. Escola, treino, descansar. E isso afetou um pouco a minha infância, a minha, né, adolescência ali. E aí chegou num certo ponto, em 2005, eu falei, não quero mais saber disso, não quero ir pra minha casa, quero estar perto da minha família, perto dos meus amigos. E aí eu resolvi vir pro São José. E aí em 2005 eu saí de São Paulo, em 2006 vim pro São José, onde foi o ano do acesso, né? Onde 98% do elenco era da região, era de São José dos Campos. Então Bruno Celeste, Edinho, Glauquinho, Claudio Honor, um elenco, classe, era uma família ali, né? E esse foi um ponto forte do acesso, onde nós conseguimos subir com o São José, ter esse fato histórico aí pro clube. Até 2020, o último acesso tinha sido este de 2006, que foi um acesso que tirou o São José da 3, levou o São José para 2, isso. Sem acesso, né? E aí o São José sobe eram 2 grupos, né? Subiu o São José e Botafogo, mas no grupo do São José, o jogo do acesso foi contra Santa Cruzense. Isso, lá. E aí o São José sobe, volta pra Série A2. O que dá pra lembrar? O Anderson daqui a pouco vai colocar pra gente o recorte aí do jornal, mas mostrando o time de 2006. Mas o que dá pra lembrar daquele time? Você até disse que foi um diferencial, esse fato de todos serem daqui. O time tava focado em subir na época, como foi? O grupo era muito unido, né? Então, assim, nem sempre nós vencíamos na qualidade. Muitos clubes mais técnicos que a gente, né? E aí o nosso forte era mesmo a união, a família, por conta de ser jogadores da região. Então nós íamos embora junto de carona, né? Claudio Honor, o fato Del Rey do Claudio Honor, ia embora com o Del Rey do Claudio Honor. Então havia muitas brincadeiras entre a gente, claro, extra-campo, né? Campo era sempre muito sério. E aí nós conseguimos essa conquista aí. Começou com o treinador Darcy, né? E aí quem assumiu após o primeiro ou segundo jogo foi o falecido Mário Amado. Sim. 2 grandes treinadores aí. Que a gente até tá vendo aqui agora, ó, os jogadores. Aqui o Darcy Marques, treinador, aqui no na legenda. Exato. E aí o Marião, que era auxiliar, ele termina como técnico do time em 2006.
Aí tem o nome dos jogadores ali. O massoterapeuta era o Guilherme, Isso. tinha o Rodolfo, Sais, estagiário. Tem uma galera, hein? Vitor, Helder, Hudson, Felipe, Canu, Diogo, Edmilson, Rafa, Rafael, Douglas, Claudionor, Renato, Everton, Paulão, Emerson, Juninho, Cleiton, Samuel, Flávio, Jorge, Adriano, Edinho. É muita gente. Hein? Muita gente. Muita gente. E aí tem os agachados. Você tá nessa foto aí, Diego? Eu tô aqui, ó. Pode mostrar, mostra aí. Pode. Aí, Diego Daniel, jogador do São José. Então vocês sobem em 2006. Como é que foi a festa desse acesso na época? Faz um tempinho, mas puxar na memória aí, como é que foi? Puta, foi uma farra, né? Voltando do ônibus aí, foi incrível. Lá contra o Botafogo, né? Nós perdemos a final, mas foi um retorno incrível, onde foi muito festejado. Tem aquela coisa, né? Campeonato de acesso, o mais importante é sempre o acesso, né? O pessoal diz, torcida mesmo diz. Exato. O título complementa, é sempre muito legal. Mas então aí o São José então voltou à Série A2 2006. Depois disso aí, Diego, continuando daqui a pouco, para você que tá com a gente aqui na TV Águia de Adora, nós estamos num bate-papo com o Diego Daniel, treinador do Sub-15 do São José Esporte Clube, que também já foi jogador, o pessoal tá vendo aqui, época de 2006, quando o time subiu, ele tava nesse elenco, fez parte desse elenco que subiu. Teve uma outra passagem que ele já vai chegar. Mas e aí, Diego, depois do São José 2006? Foi pra onde? Como é que os passos da carreira? E aí, 2007, grande parte desse elenco saiu. E aí, em 2007, eu fui pro Oswaldo Cruz, né? Disputar lá o Paulista Série A2 profissional. Aí, 2007, Oswaldo Cruz. 2008, fui pro primeira camisa, time do Rock Júnior, né? Inclusive, daqui de São José também. Daqui de São José, nosso preparador era o Ricardo. Ricardo, que hoje é um excelente profissional. Vou até mandar um abraço pro Ricardo César. É o preparador do profissional hoje. Foi o nosso preparador em 2008 do primeira camisa. Perfeito. Então, 2008, você sai do São José, vai pro Oswaldo Cruz, depois vai pro primeira camisa. E aí, quando você volta pro São José em 2010, certo? Uhum. E aí, agora vamos voltar pra foto lá do time de 2010. Nesse time de 2010, você chega a atuar mais, certo? Isso, em 2010 joguei... Ali, 2010. Eu joguei mais do que em 2006. 2010 estava... E, inclusive, eu tava jogando na posição que eu sempre gostei, né? Que é de extremo. Então, já em 2006, me botaram como meia. Aponta você aí pra gente. Aqui, opa. Aí, tá lá o Diego. E aí, eu de extremo, joguei... Tava na minha melhor forma física. Inclusive, fiz alguns gols. Um gol importante contra o Palmeiras, né? Ganhamos Copa Paulista, Copa Paulista. Fiz um gol, foi 2-0 pra gente, fiz o gol e dei um passe pra outro, então eu tava no meu auge ali. E aí, resenha, de novo, essa resenha, aí foi onde foi o estupim pra eu começar a estudar, nem te contei nos bastidores. Essa resenha, o treinador dessa época, não me recordo da memória, era um gaúcho, ele e um filho dele era auxiliar, e aí um jogo contra o Palmeiras, era titular, e aí chegou o medalhão, Edson Pelé, se eu não me engano, Edson Pelé, e aí eu fui pro banco, e tudo bem. E aí a torcida, contra o São Bernardo em casa, a torcida começou... Coloca o Diego, treinador burro. E aí o treinador achou que era minha família, cara. No dia seguinte, fui mandado embora. Tava voando, no auge da minha carreira, bem fisicamente. E aí, infelizmente, o treinador me mandou embora. E aí eu falei, puta, meu, sério mesmo, tô bem, tô com a cabeça boa, fiz gol. E ele não era minha família, eram os torcedores. E eu fiquei muito chateado, muito magoado com a situação, mas enfim... E aí seguimos, e aí foi onde eu fui procurar estudar, fiz a faculdade de Educação Física e segui para outros horizontes. Perfeito. Então, mais alguma coisa aí pra gente pontuar dessa sua carreira de jogador? Vamos passar as fotos. Tem só pra gente completar, que eu acho que vale o registro, uma foto dele no Estádio Azteca, que ele chega a ser campeão lá no México, o estádio que o Brasil foi tricampeão do mundo. Essa aí, ó. Lá no Estádio Azteca, no México, o estádio que o Brasil venceu a Copa do Mundo de 70... Aí você tava por uma espécie de seleção dos atletas paulistas da base, é isso? Isso. Dos clubes ali, Juventus, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Inclusive o Jô tá nesse campeonato também. Tem uma foto com o Jô. Tem uma outra foto com o Jô aí, o Anderson vai pegar. Aí, ó, olha só. Eu e o Jô, esse é no México, né? Olha só o menino Jô. Jô, magrinho aí, ó. Já dava uma bagunçada nessa época aí? Era terrível, desde pequeno, terrível. O Jô, então, centroavante, que tem grandes passagens aí pelo Corinthians, Exato. Mas é uma grande pessoa, né? E foi um excelente jogador.
É isso aí, o João, então, centroavante, também parceiro aí do Diego na época. Você, então, atuou com o Jô, Hernanes, Fábio Santos, você falou também, Fábio né? Santos, isso, exato. Fábio Santos, grande parceiro, lateral. Ele começou na base de São Paulo. Legal, bacana. Bom, então aí você, naquele episódio de 2010, de outros episódios, enfim, você vai e decide que agora eu vou estudar, certo? Como é que foi esse período? Como é que foi virar a chavinha ali pra, pô, agora vou largar a mesma vida de jogador de futebol? Como é que foi essa época pra você? Foi bastante tenebroso, muito terrível. Acho que essa transição de parar de jogar, todos os atletas precisam ter um cuidado, né? Porque você vivencia grande parte da sua vida treinando, jogando. E aí você para, é bem complicado. Então aí eu comecei a estudar, segui carreira na educação física e deu muito certo, né? Estagiei na Companhia Atlética, não sei se pode falar Companhia Atlética aí. Pode falar. Foi uma carreira muito boa na Companhia Atlética, onde tem um carinho enorme, onde eu aprendi muito, né? E aí eu abri minha própria empresa. Abri um estúdio de personal, e é onde eu segui durante 10 anos. Minha empresa tem 10 anos, né? O estúdio de personal tem 10 anos. E aí onde surgiu ano passado o convite para eu retornar pro futebol. Ó, tá no sangue, né? O gostinho da grama Tem jeito, ali, né? não tem jeito. A gente conversou com o Renato Santiago no último podcast, foi a mesma coisa, assim, parou, lógico, antes de fazer a carreira, né, no caso dele, mas parou e pra fazer faculdade, e aí depois voltou pro futebol de novo, ainda como jogador, mas é isso, cara, quando tá predestinado a ser a paixão fala mais alto e é muito gostoso estar inserido no meio do futebol. E aí, no ano passado, você recebe o convite pra voltar pro São José feminino, certo? Exato. E aí eu recebi o convite para estar no São José profissional, como auxiliar técnico do Guilherme Giudice. E aí esse ano me fizeram o convite para estar assumindo o Sub-15 do São José. E assim, você não tá feliz trabalhando, né, no ambiente que eu não estava feliz, eu não concordava com algumas situações. E aí eu pedi para sair. Esse ano é o oposto. Eu tô extremamente feliz, motivado por conta das situações que estão acontecendo, né? O profissionalismo que está sendo aplicado, né? Então, quando é a empresa, a SAF, né? Eu sou dono de uma empresa. E aí só que eu sou funcionário do São José Oscar. E eu vou me entregar o máximo. E quero retribuir, que tenha resultados. E a organização das categorias de base de São José tá muito bem aplicada, muito bem organizada. Isso me motiva muito. Os profissionais que estão, desde treinador 15, 17, 20, o supervisor, o diretor, a gente está na mesma linha de raciocínio, o mesmo objetivo, que além de revelar jogadores futuros, formar atletas, né? Formar cidadãos ali, para que a gente possa entregar o melhor pro atleta, né? E isso tá muito gratificante trabalhar. E fala pra gente como é que foi esse convite, né? Você falou que veio que o convite chegou pra você ser o treinador do Sub-15. Como que foi na hora? O que você pensou? Aceitou de bate-pronto? Deu uma pensada? Porque, querendo ou não, você ia lidar com atletas bem jovens. Mas até você já disse que na categoria Sub-15 chegou a ser campeão paulista e tudo mais. Como é que foi o convite? Foi assim, eu aceitei na hora. Porque eu teve um insight, eu lembrei de que eu fui campeão jogando pelo Sub-15 e agora atuando como treinador do Sub-15. Putz, eu falei, é isso. Acho que o destino me trouxe novamente pra categoria, agora de uma outra forma, como treinador. E eu vou entregar o meu máximo para que esses atletas possam corresponder. Tanto tecnicamente, mas também são jovens, né? São jovens garotos. E aí a gente tem que trabalhar o lado cabeça deles, né? Então é um turbilhão de hormônios, de emoções ali. Eles deslumbram, né? Serem jogador profissional. Então a gente tem que, calma, né? Sim, a gente tem que trabalhar. Tem muita lenha para queimar. Então isso foi um convite onde eu fiquei muito feliz e muito motivado. E como que é preparar a cabeça deles, cara? É tão difícil quanto a parte de dentro do campo, tática? É mais difícil? Como é que é? Acho que é uma parte mais difícil. A parte mais difícil, porque se lidar com jovens, estão saindo ali de criança para indo para adolescência, a fase de maturação, alguns atletas ainda nem maturaram ainda, né? Então assim, é bem difícil, a gente tem que ter paciência,
Porque às vezes um atleta que tem muita qualidade técnica, isso eu vejo reportagem, e tem a mesma filosofia do Alex, que jogou futebol um canhoto, né? Que jogou no Palmeiras. Sim, tava treinando a base do São Paulo. Exato, ele mesmo. Eu tenho a mesma visão dele, né? E muitos atletas, tecnicamente, são superiores, mas fisicamente estão abaixo. Então os treinadores querem pegar os brucutus para ganhar o campeonato ou jogos a qualquer custo. E esquecem desses... Porque lá na frente, o jogador mais forte, a técnica dele pode crescer. Mas e o cara que nasceu com dom, que a técnica é mais elevada? Ele vai chegar numa parte que vai equilibrar a maturação. Ele maturou, e aí? Com quem que você vai ficar? Então tem que ter um pouquinho de paciência, lapidar esses jogadores que não maturaram ainda, fisicamente estão abaixo, trabalhar eles, e lá na frente dos 17, 20, aí sim, aí equilibrou a fase de maturação, equilibrou a fase de neuromuscular, né, a parte física, e aí é onde se destaca quem é mais habilidoso, quem é melhor tecnicamente, aonde eles crescem. E aí aquele menino que com 13, 15 anos foi dispensado porque não era forte, mas tecnicamente era bom, fica esquecido. A gente perde joias raras, né? Cara, quem assistiu, que o pessoal da TV Águia de Adora que tá com a gente assistiu o podcast com o Renato Santiago, sabe que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele disse sobre isso, sobre essa questão de treinador da categoria de base se preocupa muito em ganhar o jogo. É o importante, claro, é importante ganhar jogo, mas também na formação dos atletas, e justamente isso, que é pegar esses atletas realmente mais fortes, e acabam se despreocupando, às vezes, com essa questão técnica, né, do próprio jogador. Eu acho que aconteceu, no ponto de vista, aconteceu isso com o Hulk. Ele não estava ainda maturado, né? E aí, no meu ponto de vista, ele tinha sido mandado embora de São Paulo, né? E aí era um puta de um jogador. Não tava a força física dele que ele poderia chegar. E aí ele foi trabalhado em outro lugar, foi trabalhado e virou esse monstro que é. Exatamente. E como é que tá sendo o trabalho? Vamos lá, vamos falar então do trabalho do Sub-15. Esse trabalho que, São José se classificou com 3 rodadas de antecedência. Com 3 rodadas de antecedência, a gente tinha 3 times classificados: Corinthians, Santos e o São José, né? A gente sabe que a estrutura do São José ainda é bem mais recente que Corinthians e Santos, mas o São José tava lá com esses outros 2 times. Como que foi esse trabalho, né? Depois que você assume o convite, como que você iniciou esse trabalho? Como foi conhecer os atletas? Como que foi ali? Porque você pega um elenco, né, dos seus jogadores que você ainda não conhece. Como que foi pra você conhecer cada jogador, né? De repente a gente sabe que nas categorias de base tem muita troca de posição, né? Então assim, olha, você rende mais aqui. Como que foi esse seu início de trabalho? Foi bem bacana. Você falando aí de troca de posição, eu acredito muito que os atletas dessa categoria, ele tem que ter no mínimo 3 posições, né? Então, um volante, pode ser um lateral direito ou um extremo. Então a gente vem trabalhando isso e, claro, reforço. Nós não trabalhamos sozinho. Então queria aqui enaltecer o trabalho incrível que a nossa comissão vem fazendo, junto com o Vitor, nosso auxiliar técnico, nosso preparador de goleiros, que era o Tubagi, começou com a gente, hoje está no 20, e inclusive hoje, foi dar uma força no profissional, porque eu acho que o Renanci pegou dengue. Ó, pra você ver, o mundo da bola é muito intenso, né? Muito dinâmico. Tava no 15, agora auxiliando aí o profissional, né? Então, o Tubagi hoje é o nosso preparador de goleiros, é o Anderson. Nosso preparador físico, Luca Batistella, vem fazendo um trabalho incrível, um garoto jovem, né? Que tem um futuro brilhante aí pela frente. Nossos gestores, supervisor Cauã, extremamente profissional, correndo atrás das partes de documentação. Teve dias que nós somos, o São José é uma estrutura nova, né? É o primeiro ano aí que a SAF pegou a base. Então, tem intercorrências pelo caminho. Então, teve dias que ele nem almoçava, estava lá na parte de documentação, muito profissional. E o nosso coordenador e diretor, Renato, que vem fazendo um trabalho brilhante também, tem participado em todos os jogos, né? Isso é muito importante para a categoria. Ele, além de estar comandando, né, toda a categoria, ele está presente. Então, você vê que isso é importante para nós, como treinadores, né? E é importante também para os atletas estarem supervisionados, tem gente de olho, né? E a gente é muito cobrado pela nossa organização. Nós temos que mandar relatórios
semanalmente. Então, assim, não tá uma coisa jogada. Como eu falei, tô muito feliz que tá algo muito profissional. Que tem que ser feito. É o simples, bem feito. Perfeito. E como que foram esses jogos, no momento que a gente tá gravando e no momento que tá indo ao ar, né, nessa sexta-feira pra você, o nosso AguiaCast, aqui na TV Águia de Adora. O São José em 8 jogos, são 6 vitórias, 2 derrotas, tá na segunda colocação agora me fugiu, mas de 60 e poucos 84. times. 84 times. O São José tem a 15ª melhor campanha, então é uma colocação boa. Tava até mais acima, acabou sofrendo o revés pro time do Mantiqueira, né, no último jogo. Mas já tá classificado, enfim. Nesses primeiros jogos, como é que foi pra você, né? Deixa eu só pegar o gancho aí da classificação. Nós fizemos algo inédito, né? Já teve com 2 rodadas de antecedência. E algo que nós fizemos, história, nós conseguimos classificar com 3 rodadas de antecedência. E isso aí eu puxei pelo histórico, nunca aconteceu. Uhum. Então, desculpa. Fica à vontade, fica à vontade. Você está em casa, no AguiaCast você está em casa. Engasguei. Então aconteceu... Opa, a voz tá fugindo aqui. Não tem problema. Enquanto o Diego toma água aqui, que é importante, eu reforço a você, pra você se inscrever no canal da TV Águia de Adora, deixar o seu like na transmissão. Claro, sempre participar aqui com a gente também. A gente agradece você que tá com a gente aqui na TV Águia de Adora e mais um AguiaCast. Bora continuar então o papo aqui. Diego já tá hidratado. Então, Diego, nesses primeiros jogos você falou algo histórico, né? 3 rodadas de antecedência, o São José já estava lá, junto de Corinthians e Santos. E assim, né, nessa sua, a gente pode falar, né, de curta ainda carreira como treinador de futebol, né? Você ainda tá aprendendo junto com os garotos, não tá? Todos os dias. Eu falo pra eles que é uma lição estar aqui. Não sou o dono da verdade. Muitas das vezes eu peço a opinião deles, o nosso sistema de jogo é 4-2-3-1, né? E aí eu falo, pessoal, tamo confortável, bola parada, vocês acham que é isso aqui? Então a gente tem uma conversa saudável com eles, reforço, não somos donos da verdade, mas temos um pouco de experiência, a gente tenta passar isso pra eles da melhor forma possível. E eu tô amarrado, tô feliz da vida, a molecada é do bem, molecada boa, e estamos no caminho... Você comentou, né? Até a semana passada nós éramos o líder da competição. Grupo 9, né? Grupo 9, perdemos pro Mantiqueira, estávamos em 8º, caímos pra 15º de 84 times. Inclusive na tabela aqui, grupo 9, pegando pra gente passar aqui a classificação, o líder é o Mantiqueira com 20 pontos, São José vem na sequência com 18 pontos, né? E na classificação geral, eu disse, São José tá em 15º lugar de 84 times, completando o grupo 9 aí, pessoal saber quem tá fazendo parte também do grupo 9. Tem o Atlético Guaratinguetá, na verdade, em 3º lugar tem o Pinda, 4º lugar o Aster, que é o próximo adversário. O Joseense e o Atlético Guaratinguetá. Esses são os times do grupo 9. E nesses 8 jogos, né, faltam ainda mais 2, certo? 2. Faltam 2 ainda, o São José já tá classificado, como a gente disse. Mas desses primeiros 8 jogos aí, como que foi? De repente a estreia também, frio na barriga, como é que foi pra assim? Porque eu imagino que você tava ansioso também, mas eles também estavam. Então, nessa hora, você teve que dar aquela acalmada neles, manter a postura como se não tivesse ansioso também, né? Não, com certeza. Eu falo pra eles, frio na barriga vai existir em todos os jogos, né? Não é porque nós estamos como treinador que não ficamos ansiosos. Aí nós temos que saber controlar essa ansiedade. Mas a estreia foi espetacular. Foi no Martins Pereira, né? O jogo em casa contra a Pinda, onde nós conseguimos propor o nosso jogo, nosso esquema tático. Houve um friozinho na barriga os 10 primeiros minutos ali, mas depois nosso time conseguiu vencer a partida por 2-0 e saímos com resultado positivo. Fala pra gente, Diego, como que é o dia a dia do Sub-15, né? Porque assim, a gente sabe que os atletas nessa cidade têm que estudar também e tal. Como que é o dia a dia? Vocês treinam todos os dias, período? Como que você faz pra dividir, né? Porque a gente sabe também da questão física, né? De repente não pode ter um esforço tão físico nessa idade, né? Então como que vocês trabalham pra cuidar dos treinos dos jogadores? Nós treinamos de segunda a sexta e jogamos sábado. Nossa programação de treino segunda é a academia, onde a gente passa toda a parte de musculação, treino de força, potência. Terça-feira é um treino técnico-tático. Quarta-feira a gente abre o campo, a gente chama de abrir o campo, né? 11 contra 11, onde a gente vê... libera uns 30 minutos aí pra gente ver o que foi feito de terça-feira, se eles conseguiram assimilar o que foi trabalhado na terça. Na quinta-feira a gente reforça o treino tático técnico, né?
Na sexta-feira, bola parada. E sábado, o jogo aí pela manhã. A gente vê, né, por esses jogos terem muitas dobradinhas, vamos dizer assim, com 15 e 17, né? Vai lá de manhã, vai fazer uma viagem, viaja junto, né, tal. Como que é o trabalho em conjunto, né, de vocês, assim, trabalhar tão próximo, porque é uma idade próxima, né? Mas, obviamente, que tem a diferença no físico, no rendimento. Como que você trabalha a sua comissão, o seu elenco? Trabalha também com a comissão do 17, o elenco do 17? Reforçando aqui, as contratações que foram feitas da parte de comissão técnica foram escolhidas a dedos e profissionais extremamente qualificados, né? Jefferson Félix, que era o treinador do Sub-17, hoje está com 20, inclusive em 2006 ele era meu preparador físico. Então, assim, são profissionais que têm experiência, que têm uma didática correta, que têm uma postura profissional. Hoje está chegando o Léo Costa, também joguei com ele no Santo André, tinha uma passagem pequena pelo Santo André, o Léo Costa, né, um grande amigo. Então, assim, é muito gostoso, muito gratificante você ter uma comissão linkada, 15, 17, 20. Então, quando há uma sinergia, né, uma energia boa com isso, as coisas fluem muito naturalmente. Então, um ajuda o outro, né? A gente acorda no sábado de manhã, todo mundo ajudando a carregar o material, porque tem uma logística, tem um roupeiro, tem bolsa, saco de gelo. Então, assim, é um trabalho em equipe mesmo. Perfeito. E nesse, agora já classificado, né? Já tá classificado desde a outra rodada, mas como que tá essa ansiedade também para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? A gente sabe, você já tocou no assunto da mentalidade, né? Então, como também trabalhar a mentalidade desses atletas para de repente não acomodar em cima de uma classificação, né? Então, assim, na questão deles conseguirem ter essa, mesmo tão jovens, ter essa maturidade, né? De conseguir manter esse foco, como que tá? A gente já tá trabalhando a cabecinha deles, né? Pra não abaixar a guarda, que agora a segunda fase é muito mais difícil que a primeira. E uma das coisas que é interessante, a gente tá fazendo rodagem, né? Então a gente tá com um elenco aí de 36 atletas, sendo 10 primeiro ano. Primeiro ano são que o ano bom deles seria pro ano que vem. E aí, todos que são 2009, que é o ano de fato tem que jogar, estrearam e jogaram. Então, para esse próximo jogo contra o Aster, eu vou botar os que não vieram jogando, para dar oportunidade, para dar minutagem, para ter essa vivência, essa experiência do friozinho na barriga. Então eu falei para eles que no tempo certo todos iriam jogar. Eu prometi para eles que no tempo certo todos iriam jogar. Isso vem acontecendo. E então eles entenderam o recado, têm a cabecinha no lugar. Eles sabem que as próximas etapas não vai ser sempre que todos vão poder jogar. Mas eles estão adaptando, estão assimilando bem essas informações. Perfeito. Diego, próxima fase do Campeonato Paulista Sub-15, a gente tem informação de novos grupos, né? Como é que esse seu trabalho para mapear os adversários, de repente? A gente sabe que não tem tanto acesso igual a gente tem no futebol profissional, por exemplo, mas de sempre estar de olho nas outras categorias de base, até para, de repente, ir até um jogo, ver um jogador de um adversário e falar, pô, esse cara aqui, de repente, a gente pode trazer pra gente, né? Como é que é esse? Mas eu já tenho esse relatório até de minutagem. Toda semana, né, eu tenho uma conversa com o pai de um atleta, que ele mexe com um sistema. Vou até agradecer ele, Sr. Zelic. Muito obrigado aí, Sr. Zelic, ele me manda por e-mail, né? Então tem a minutagem dos jogadores, quem fez o gol. A gente tá de olho já no Mirassol. Nós estávamos de olho no Mirassol, que nós estávamos em primeiro. Agora a gente tá reformulando aí, estamos de olho em outros times, né? Então a gente tem algumas imagens já analisando taticamente como esse adversário joga. Então, assim, toda segunda a gente tem eu passo o jogo pra eles, a gente joga sábado ou domingo, e na segunda-feira tem um treino de força na academia, e eu passo o nosso jogo, ou o jogo do adversário, o próximo jogo do adversário. Normalmente agora eu tô passando o nosso jogo pra gente ver os nossos erros, e agora no futuro, mais próximo, eu vou passar o jogo, por exemplo, que seja, se a gente classificar em primeiro, Mirassol, ou em segundo, acho que é Catanduva e Ibrachina. Então eu vou passar pra eles os jogos desses times pra gente analisar onde os pontos são os pontos fracos, né, onde são os pontos fortes. Então a gente tem uma programação, uma organização pra gente não ser pego de surpresa. Pra gente já ir determinado, esse aqui a gente precisa com um bloco mais alto, um bloco mais baixo, um esquema tático diferente. Então a gente estamos bem organizados nesse quesito.
E, Diego, como é que é o ambiente desse vestiário lá dos seus jogadores? Você tem um monte de filhos, cara. Como é que é isso? Eles brincam com o professor? Como é que é, cara, esse vestiário da molecada? Eu falo pra eles que eles são meus... Eu tenho uma filha, né, Luísa Antonella. Eu falo pra ele, ó, eu tenho vocês como filho. Porque eu passo muito tempo com vocês. Eu vou ver minha filha à noite. Então, assim, eu passo 3, 4 horas com vocês. E o respeito e o carinho que eu tenho é gigantesco. E todos são muito bons, né? Todos têm muito o caráter da molecada, são uma índole boa, de famílias boas, né? Então não tenho o que reclamar. Claro, existe alguns percursos que nós precisamos puxar o freio de mão, uma advertência. De repente, um tá indo mal na escola, eu já falei, opa, quero ver o boletim de vocês aí. Porque a gente precisa de jogadores, né, com cognitivo mais elevado, não só a parte técnica ali nossa, mas a gente precisa de jogadores também inteligentes na escola. O que eu falo pra eles, dos 100% ali, nem todos vão virar jogador. Então eles precisam ter um plano B, precisam estar estudando. E eu joguei por um período e aí depois eu vi que, não queria mais, aí eu fui pra uma faculdade, né? E hoje, graças a Deus, tenho a minha empresa e eu falo pra eles que é de extrema importância o estudo. E o ambiente, você falou do ambiente, né? O ambiente é muito saudável e é muito gostoso. A gente tem um líder lá dentro do nosso elenco, que é o Pena, né? O nosso lateral esquerdo, que tem uma cabeça muito boa. Que nós conseguimos trabalhar a cabeça dele. Porque ano passado eles falaram que era um menino estourado, que brigava. E aí eu senti que ele tinha um espírito de liderança, chamei ele, Pena, você vai ser nosso capitão, mas tem que ser dessa forma. Vamos conduzir o elenco dessa forma. Com respeito, com hierarquia, você vai puxar a nossa roda. E aí ele assimilou bem e tem sido um excelente líder. Perfeito, Diego. A gente tá chegando na reta final aqui do nosso AguiaCast de hoje, 4º episódio. Pra você que tá com a gente na TV Águia de Adora, estamos falando com Diego Daniel, treinador do Sub-15, ex-jogador do São José também. Diego, pra gente praticamente encerrar, quase que encerrar aqui, penúltima pergunta que eu te faço. Qual que é o sonho do Diego Daniel, cara? Você que, assim, tá numa carreira também jovem, você é um cara jovem, um cara novo e que tá também relativamente há pouco tempo como treinador de futebol, né? Tem uma história no futebol, mas como treinador, qual que é o seu sonho, cara? Onde você planeja chegar, tanto com o seu elenco do Sub-15, depois se você planeja ser treinador de outras categorias, treinador de time profissional, ou então não, tá encarando mesmo, vai ser sempre da base, enfim. O sonho do Diego Daniel, treinador do Sub-15 hoje. Eu tenho que estudar muito, eu falo pros nossos atletas do estudo, né? Inclusive, eu entrei no mais uma pós de faculdade de futebol, voltado ao futebol, né? Então eu falo pra eles, tem que estudar, mas eu também tenho que dar um exemplo. Então eu sou formado em Educação Física e entrei recentemente, mês passado, numa pós voltada pro futebol. Então o meu sonho, ele precisa ser feito, precisa ser de estudo, precisa de experiência. E meu planejamento é dentro de 3 anos, de 3 a 4 anos, eu quero estar como treinador do profissional do São José. Eu não tenho pretensões, porque eu tenho um vínculo aqui, né? Eu tenho uma empresa, eu dou aula de personal, eu tenho um vínculo aqui das minhas empresas. Então, dentro de 3 a 4 anos, eu vou fazer o meu máximo para ser um treinador do São José, do profissional. Essa é a minha projeção, essa é a minha organização como carreira e esse é meu sonho. Diego, muito obrigado por ter vindo aqui no AguiaCast com a gente, foi muito legal esse papo, você falando sobre a categoria do Sub-15, que tá fazendo realmente um ótimo trabalho, falando também da sua época de jogador, acho que a galera curtiu, cara. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e faremos um trabalho nosso melhor para que o São José possa crescer na base e crescer no profissional também. Obrigado aí a todos, Rossi, Oscar, Bruno, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, João, e tenham sucesso aí o podcast aí, cada vez mais. Perfeito, obrigado. Esse foi o Diego, treinador do Sub-15 do São José, ex-jogador do São José também. Reforçando o convite para você se inscrever na TV Águia de Adora, deixar o seu like, esse é o 4º AguiaCast. Logo estamos de volta com o episódio número 5. E lógico, se inscrever na TV Águia de Adora, lembrando que amanhã contra São José e Maringá, mais uma rodada da Série D no Martins Pereira, transmissão da TV Águia de Adora.
você também que pode e quer ir ao Martins Pereira, tem aquela questão da meia entrada solidária, mais questões lá na rede social do São José Esporte Clube. Valeu, Diego, até uma próxima. Obrigadão. A gente volta a fazer um AguiaCast aqui depois que o Paulista acabar com um resultado muito bom. Boa, a pretensão é chegar nas finais. Opa, vamos então, chegar. Combinado, hein? Combinado AguiaCast aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Todo mundo que esteve com a gente. Valeu.